Olá, meus amigos! Hoje, nossa amiga Michele, uma das fundadoras da Casa de Amor Flor de Lótus, vai nos trazer uma palestra esclarecedora sobre o motivo da reencarnação ter sido banida dos livros sagrados. Isto aconteceu no ano de 553, ou seja, mais de 500 anos depois da morte de Jesus Cristo, sendo que antes ela era aceita por todos como uma verdade absoluta, inclusive pela Igreja Católica, sendo que fazia parte de muitos trechos da Bíblia. E o motivo é algo que muitos de vocês não sabem, mas com certeza vão se surpreender do porquê deste mecanismo divino ter sido colocado em um lugar de tanta descrença e que até leva ao medo de considerar este assunto como sendo real, verdadeiro. Foi em 2017 que eu comecei a fazer o meu curso de psicoterapia reencarnacionista, um assunto que sempre me atraiu, mesmo não sendo espírita e seguir meio sem muita convicção catolicismo. Eu me propus a aprender mais sobre o assunto reencarnação. Inicialmente, eu vou compartilhar com vocês uma poesia chacoalhão que eu recebi na mesma época que eu iniciei o meu curso. Como todas as poesias do poeta estelar, inicialmente ele faz colocações genéricas para depois explicar o que ele realmente pretende. Nesta poesia, ele começa falando de força de vontade e merecimento. Ele fala assim, olha, era um domingo e 3 amigas estavam sentadas em uma cadeira desconfortável para aprenderem a serem mais úteis. Na verdade, eram eu e 2 queridas amigas que hoje também são fundadoras da Casa de Amor Flor de Lótus, a Terezinha e a Beth. Isto aconteceu em uma das aulas de nosso curso de psicoterapia. E foi durante as aulas do Dr. Mauro, nosso querido mestre, que descobrimos de onde vem todo esse receio de se acreditar em reencarnação como algo natural e divino. E o poeta prossegue dizendo que se você tiver um pouco de força de vontade, de buscar saber mais, para se tornar mais lúcido e se livrar de amarras que sempre te impediram de acreditar no lado mais bonito da vida, é só pesquisar Justiniano I e Enter. Pronto, em um piscar de olhos, sem muito esforço, você saberá por que te impediram de acreditar em algo que faz parte da criação desde sempre. Então, eu vou compartilhar com vocês a poesia Força de Vontade. E na sequência, a Michele irá explicar um pouco mais sobre reencarnação. Justiniano I, Concílio de Constantinopla. Vamos ver? Força de vontade. Todos já ouviram esta frase. Tenha força de vontade. Sem isso, não chegará a lugar nenhum. Sem isso, seus sonhos desmoronarão. Será? E se a vontade não for tão grande, mas o merecimento for enorme? Algo pode ocorrer que desvie esta sina que marca os supostos preguiçosos? É claro que sim. O merecimento, acumulado por vidas e vidas, pode retraçar caminhos, premiar os tristes, os preguiçosos, em especial aqueles que prosseguirem merecendo, através de atitudes enobrecedoras, pensamentos e sentimentos também. Mas, pera lá, força de vontade para trabalhar e comprar o carro novo? Para estudar e se formar doutor para ficar rico? Ora, mas nada disso importa quando se chegar lá no céu. Afinal, o carro, o diploma vão ficar por aqui. Ah, mas força de vontade para ficar domingo inteirinho sentadas em uma cadeira desconfortável para aprender a ser mais útil aos irmãos necessitados, às consciências em desalinho,
as vidas sem cor, isto sim é algo que vale a pena. Aumenta o merecimento, incrementa a trajetória de mais conhecimento. As 3 amigas que demonstraram tanta força de vontade, além de ganharem bônus com o Pai Maior, também descobriram algo fantástico. De onde veio todo este receio de se aceitar a reencarnação como algo natural e maravilhoso? Quem tiver força de vontade de apertar algumas teclas também saberá. Mas posso dar umas pistas. Procurem por Justiniano I, imperador romano, e num piscar de olhos descobrirão abismados que este Filho de Deus, para agradar sua esposa Teodora, decretou: serão considerados hereges todos os que insistirem em acreditar e propagar a reencarnação. Para aqueles que já pararam de ler estas linhas, só de ler a palavra reencarnação, sinto dizer, vocês ainda terão que ter muita força de vontade para prosseguir vivendo e honrando a determinação do Concílio de Constantinopla, pois breve a nova era se instalará definitivamente e será a reencarnação que separará o joio do trigo. Poeta Estelar, por Elza Orai. Olá pessoal, estou aqui de volta para trazer para o canal, para todos vocês, mais um relato da história sobre a reencarnação. Ela foi aceita no catolicismo até o ano de 553. E a partir desse ano foi feito um segundo concílio de Constantinopla, que hoje é a cidade de Istambul. Então foi uma reunião onde participavam todos os bispos e o imperador Justiniano, casado com Teodora, convocou esse segundo concílio, onde foram abordados 14 itens que foram feitos vários decretos, várias afirmações que a partir daquele momento seria fundado. E entre eles, ele decretou que a reencarnação não existiria mais. Por quê? A esposa dele, a Teodora, ela era bem mais jovem, então ela sempre teve uma vida muito solta, incentivada inclusive pelos pais. Então ela percorreu pela arte, ela foi atriz, e naquela época as atrizes tinham um estigma de que elas não eram muito bem vistas. E ela acabou indo para um prostíbulo e fez a vida um pouco lá também. Até que ela se apaixonou pelo Justiniano fora desse trabalho que ele exercia. E ele, muito apaixonado, ele sempre ouviu muito e ela sabia que ela tinha um poder, uma sabedoria para lidar com ele, né? E ele que mandava em tudo. Então, naquela época, as pessoas, quando descobriram do seu passado, começaram a difamá-la, para que todo o povo soubesse quem era a Teodora, né? Que ela tinha sido uma prostituta, e falaram muitas coisas a respeito dela, e aquilo se espalharia muito rapidamente. Ela, preocupada, pediu que eliminasse todas as pessoas a que ela falasse dela, né? Falasse mal, espalhasse isso. Então, ela fez más escolhas. E temendo a reencarnação, porque ela sabia exatamente, porque era um tema que é como nós sabemos agora, funcionava da mesma forma.
Então ela sabia que todas as consequências das suas más escolhas ela sofreria naquela vida ou em vidas posteriores. Então a conta iria chegar, né? Ela estava fazendo um plantio errado, né? E ela não queria, ela estava com medo, na verdade, de como seriam essas consequências, né? Naquele momento ela temia ser difamada, mas por ter mandado eliminar todas aquelas pessoas, ela não conseguia imaginar a consequência, só sabia que seria uma consequência muito ruim. E como ela usou a sua influência sobre o marido, ela pediu para que ele, nesse segundo concílio, decretasse que a reencarnação não mais existiria. E assim ele o fez. Então, a partir do ano de 553, a reencarnação não foi mais aceita no catolicismo. Portanto, muitos acreditavam que a reencarnação ela surgiu com o advento do espiritismo, concedido na França a partir do século XIX. E não, o que o espiritismo trouxe? Ele trouxe luz para esse tema, né? Tratando com uma abordagem mais ampla, mais esclarecedora, como se fosse um recomeço, né? De uma forma em que ninguém retiraria isso que sempre existiu, porque muito embora Justiniano tenha decretado que a reencarnação não mais existiria, ela sempre continuou existindo, só que ela passou apenas a não ser aceita. Então os povos a partir daquele momento não acreditavam que isso continuasse acontecendo, né? E na verdade sempre continuou. O espiritismo trouxe isso, né? Então hoje, falando da reencarnação e o que a Teodora temia no passado, é que nós somos unicamente responsáveis por todas as coisas que acontecem na nossa vida. Por isso que é importante a gente sempre avaliar o pensamento que a gente emana para as outras pessoas, as ações, as atitudes, para nós mesmos e para os outros. Porque tudo que a gente faz para os outros, como o outro é nosso irmão, isso espelha na gente, né? Isso pode reverberar na nossa vida atual e também em vidas posteriores. E nada mais justo, como eu disse a vocês, que muito embora no catolicismo foi decretado que ela seria abolida, todas as pessoas continuam vivenciando isso, mesmo elas não acreditando, né? Porque nas escrituras diz que ela não pertence mais ao catolicismo, mas ela nunca deixou de existir. Não seria um homem com um decreto, um decreto terreno, que faria esse decreto que é universal, né? E então as pessoas temiam isso. Então hoje muitas das coisas, todas as coisas, aliás, da nossa vivência, do convívio com as pessoas, das ações que acontecem na nossa vida, é tudo que nós plantamos lá atrás. E o que vai determinar a forma como nós viveremos é o nosso presente, é o que a gente faz agora. Então, sabendo de tudo isso, desesperada, Teodora pediu que decretasse que fosse acabado o fim da reencarnação. Mas todos nós, seres humanos encarnados, passamos por essa experiência. Todos, sem exceção, nunca deixou de existir desde aquela época e será assim para sempre, tá? Então, até o próximo vídeo, que nós vamos aprender juntos mais um tema sobre a reencarnação. Até lá! Bem, espero que tenham aproveitado bastante o vídeo de hoje. Afinal, é um assunto que, se bem compreendido, irá diminuir bastante o medo de imaginar que já vivemos muitas vidas carregando
corpos e nacionalidades diferentes. Tudo isso graças à bondade de Deus, que nunca deixa de nos dar novas oportunidades. Então, tenham força de vontade, que o merecimento virá e te levará a ter mais entendimento sobre a oportunidade de crescimento que a vida terrena representa. E se você gostou do conteúdo do vídeo de hoje, aprendeu algo que não sabia, deixe seu like, compartilhe, comente. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, tá bom? E eu vou me despedindo por aqui, deixando o meu abraço fraterno e até o próximo vídeo.